Olá, seja bem-vindo ao Programação Nacional. O programa de hoje vai falar sobre marketing católico e eu estou aqui com o ilustre Antônio Cater Filho, ele que é teólogo, mestre em comunicação, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Marketing Católico. Obrigado pela sua presença aqui, cá. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço a oportunidade de voltar a casa depois de muito tempo. Com certeza eu tive que ler seu currículo aqui, porque é extenso. Ele é extenso mesmo. Por isso os cabelos estão brancos. Pois é. Bom, o Cater, gente, é uma figura ilustre aqui da gente. Ele teve muito trabalho, uma importância aqui para a Associação do Senhor Jesus. Ele, junto com o Padre Eduardo Dougart, idealizaram muitas coisas, muitos projetos que vocês acompanham até hoje. Inclusive, um deles é o programa Louvemos o Senhor, que completou 25 anos, ideia aqui de criação do Cater Filho, que está aqui com a gente e que vai falar bastante sobre isso daí com a gente, com certeza, aqui hoje. Vamos relembrar esses bons tempos. Vamos fazer um flashback. Vamos fazer um flashback. Bom, o que é marketing católico? Como surgiu isso, né? Veja bem como surgiu. Eu sempre fui extremamente observador e crítico, né? O espírito de jornalismo mesmo, a gente de prestar atenção no detalhe. Eu pregava já há algum tempo na igreja e ouvia muito de padres queixas dos leigos. E eu ouvia dos leigos queixa dos padres. E como eu pregava, eu resolvi fazer teologia. Eu sou teólogo formado pelo Instituto Sagrado Coração de Jesus, os deonianos. E no tempo em que eu fiz isso, eu dava aula na faculdade, na Universidade de Taubaté, e precisei fazer mestrado, então, porque era obrigado a ter mestrado. Na época, eu fazia mestrado na USP. E antes de fazer o mestrado na USP, eu fiz especialização em marketing na SPM. E quando eu estava fazendo especialização em marketing, era uma matéria que eu gostava, porque eu fiz administração, eu descobri administração por um professor que falou essa palavra e disse para mim o que era. Eu vi que o problema da igreja era marketing. Foi por isso que eu criei marketing católico. Mas se você perguntar para mim o que é marketing, a resposta mais fácil que eu dava aos meus alunos e falo aos padres hoje, que comigo trabalho nos encontros que eu faço, marketing é atender necessidades. Em síntese é isso, é atender necessidades. Se você fala de marketing de varejo, é atender necessidade dos clientes. Se você fala de marketing político, é atender a necessidade dos eleitores. Né? Se você fala de marketing aplicado à Igreja Católica, é atender a necessidade dos fiéis. Então, a técnica do marketing dentro da igreja, como a gente trabalha, primeiro de tudo é não trabalhar por achismo, né? Que o grande pecado nosso é, eu acho que as pessoas gostam disso. E muitas vezes o pároco do interior, ele tem as suas preferências. Eu tenho até um case, né? Eu vou citar o case, não vou citar os santos, nem a cidade. Mas um padre amigo, uma cidade já falecida, inclusive, havia uma missa que o antecessor dele fazia às 19 horas, ele assumiu e passou para as 18h30. E aí caiu a audiência, baixou o público. O público não ia mais. Quase meia hora. As ovelhinhas, né, as queridas ovelhinhas deixaram de ir. Ele me chamou e falou assim, você quer de marketing, agora eu botei no horário melhor e o pessoal não vem à missa. Aí eu falei para ele, escuta, mas por que o senhor acha que 18h30 é melhor que 19 horas? Ele falou, muito melhor, porque eu celebro a missa, janto, e depois eu assisto os gols do Fantástico, porque naquele tempo o Fantástico apresentava os gols no primeiro momento para segurar a audiência. Sim. Eu falei, legal, quantos dos seus fiéis gostam dos gols do Fantástico? Lembrando que a igreja é 70% feminina e acima dos... já entrou na idade doenta, né? 40, 50, 60 né? E tal. Então, é esse problema, o achismo. Eu acho que mata tudo na história da humanidade. É aí que entra o marketing. O marketing trabalha basicamente com pesquisa, né? O marketing é pesquisar aquilo que o seu cliente, o consumidor fiel, gostaria de e atender a necessidade. E evoluiu nesse tempo. Se eu falar de marketing para você, eu vou até amanhã. Depois atender, depois era surpreender o seu cliente. Sim. Hoje se fala em encantar. Marketing é encantar. Você é mais do que atender necessidade, mais do que surpreender, fazer algo que deixe ele extremamente encantado.
E assim vai. E como é que foram recebidas essas ideias aí no início? Porque eu acho que é uma novidade. Você acha que esses cabelos tão brancos e esses que caíram aqui foram... Veja só, na época em que eu defendi a minha tese, em 1998, a teologia da libertação era muito forte aqui no Brasil. Inclusive a renovação tinha dificuldade. Eu, o padre Eduardo, trabalhava na renovação. Era um embate muito forte. Era um embate. Eles não aceitavam. E eu tinha a chancela de carismático por ser um braço direito do padre Eduardo, como você falava. Então, eles confundem marketing com capitalismo, eles misturam tudo na cabeça deles, né? Então, foi muito difícil, mas eu sou mais difícil do que eles. Persistente. Né? Eu sempre brinco, todo dia de manhã eu passo óleo de peroba no rosto, eles são cara de pau. Né? Eu acreditava profundamente, foi uma experiência profunda de Deus, porque eu fiz teologia e fazendo marketing, descobrindo que marketing atender necessidades, e na teologia você aprofunda que Jesus, ele atendeu todas as necessidades humanas, físicas e espirituais, não só curou fisicamente, mas cura espiritualmente. Então eu dizia assim, ele foi o maior marqueteiro da história, o melhor homem de marketing do mundo, e continua sendo Jesus, né? Então, marketing atender necessidade. Então, lentamente a igreja foi, até não foi por livre e espontânea vontade, foi por livre e espontânea necessidade e pressão. Porque, veja só, eu vou dar um exemplo muito simples que eu costumo dar em todo lugar que eu falo, né? Você vai a qualquer lugar e se você tem necessidade de fazer alguma necessidade fisiológica, você acha num banco, numa loja, um banheiro decente, com papel e tal. Nas igrejas, via de regra, hoje mudou muito. Você não achava nem banheiro. Não. Então, a própria necessidade básica da criatura humana, que é a necessidade fisiológica, qualquer pessoa normal que não tenha um problema de saúde, ela precisa fazer, ela não atende. Então, não havia essa preocupação quando se construía a igreja. Hoje, não. Hoje, quando nós fizemos o Louvemos aqui, antes de nós iniciarmos o Louvemos, o padre Eduardo mandou fazer uma série de sanitários, inclusive com chuveiro, que as caravanas vinham de cidades distantes e às vezes as pessoas precisavam até tomar banho. 2, 3 dias. Gente de Arapiraca, de Alagoas, do interior da Bahia, do Sul, do Paraná, vinham para o Louvemos. Então, essa preocupação já existia aqui, fruto da nossa reflexão. Então, hoje a igreja, uma boa parte da igreja, ela tem essa ideia do conforto. O ar-condicionado era considerado luxo. Luxo. Né? Quer ver o maior pecado da igreja? Ainda? Então, mas quer ver o maior pecado da igreja? Gente que ainda acha. O som das igrejas. Com raras exceções, vai em uma igreja, numa cidade, viajando. Você vai ver o som. É um som... Você não consegue entender, então, compreender. O maior investimento da comunicação do Evangelho é comunicar o Evangelho. Hoje, para eu comunicar o Evangelho, eu preciso de um bom equipamento de som. As igrejas foram projetadas, está a minha tese, para o eco, porque antigamente não havia amplificação. Então o padre tinha uma voz possante, subia lá no púlpito e povo de Deus, nós estamos aqui. E hoje o eco é o grande problema. Falava de forma espaçada. Exatamente. Era assim que eram os sermões, né? Os sermões da época. Então, hoje as igrejas não mudaram a estrutura e amplificam. Hoje você pega o cara com bateria eletrônica. Hoje o som é um problema também, a sonorização das bandas que vão não compreendendo que elas são uma trilha sonora, track sound da missa, e não são os astros principais do qual é Jesus. Então, tem esses problemazinhos ainda, mas o problema de som da igreja, em muitas igrejas hoje, a gente tira o chapéu. Eu tenho a oportunidade de correr o Brasil, já passei praticamente 1000 cidades nessa minha caminhada, e você pega cidades pequenas com igrejas com som de altíssima qualidade, porque o padre já tem essa visão de marketing. Bom, nos meios de comunicação católicos, né, se expandiram muito nos últimos anos. É um momento saudável para a igreja hoje, né? Porque na época tinha a Associação do Senhor Jesus. Isso. A Associação do Senhor Jesus criou o primeiro programa católico nacional, Anunciamos Jesus. Anunciamos Jesus. 8h30 na TV Está no ar até hoje.
nós comprávamos o horário na Bandeirantes, no domingo às 8h30. Depois os evangélicos ficavam rodeando e ofereciam mais dinheiro, e aí foram tirando a gente, jogando para as 8, para as 7, o Padre Eduardo lembra muito disso daí. A Associação do Senhor Jesus, o Padre Eduardo foi o idealizador da comunicação, de levar o evangelho pelos meios de comunicação. Ele foi o grande idealizador aqui no Brasil. E a igreja no Brasil, os meios de comunicação do Brasil devem a ele, porque ele foi o grande empreendedor. Eu tive a oportunidade de poder ajudá-lo, de estar com ele, com as minhas ideias, com os meus projetos, mas ele foi o grande, ele comprava as ideias e ele levava, ele tinha um prestígio muito grande, era muito conhecido, empresários, etc. e tal, e ele tinha muita fé, um homem de fé. E hoje, com a internet, as redes sociais, mudou-se o jeito de fazer comunicação católica? Mudou muito. Eu sempre digo, Júnior, como homem de marketing, agora uma crítica construtiva que eu faço à igreja, e faço já há algum tempo. Desculpe. É emoção. O grande pecado da igreja, isso já vem há muito tempo, é pegar o meio de comunicação, seja qual ele for, e colocar a igreja dentro. Não entendendo que existe uma linguagem e existe algo que precisa ser adaptado para aquilo. Por exemplo, agora as missas se encaixaram dentro dos meios de comunicação social, nas redes sociais, por uma necessidade. A dificuldade, a proibição de poder estar em público. Mas a missa não é um elemento televisivo se você não trabalhá-la. E você não pode mexer na liturgia. Sim. Entendeu? Então, as pessoas me perguntavam, qual é o sucesso do Louvemos? Quando eu criei o Louvemos, que foi uma inspiração, depois a gente pode falar nisso. Nós vamos falar disso no segundo bloco. Mas quando eu criei o Louvemos, eu falei assim, eu não vou fazer um programa de igreja dentro da TV. Eu tinha um espaço, eu consegui um espaço das 10 às 5 da tarde, vazio. Eu fiz uma pesquisa e vi que as emissoras seculares não apresentavam nada interessante, era desenho animado, reprise de alguma coisa, o futebol ia começar só 4 horas da tarde, eles ficavam enchendo linguiça ali, algum programinha assim, meia boca, como a gente fala. Então havia um hiato na comunicação. Eu falei assim, eu vou fazer um programa de auditório, com auditório, porque você precisa do calor humano, até para você apresentar, até para você estar com o gás, a gente aquecia antes, no qual a gente transmita o evangelho, a gente transmita os valores de uma maneira lúdica, brincando, cantando, e aí a música já estava crescendo na época, a música católica já estava crescendo dentro da renovação, muitos talentos, mas assim, todos assim, localizados, cada um na sua paróquia. Cada um no seu grupinho, tinha um grupo de oração, qualquer paróquia tinha um grupo de oração, você se lembra disso? Isso, Numa cidade tinha 6, 7, 8 grupos, isso. Um na terça, um na quarta. Quando os padres deixavam, às vezes era na casa de alguém, era no espaço. É verdade. No outro espaço. Um salão. Mas os talentos estavam nascendo. Aqueles músicos que no meu tempo, eu fui músico, a gente ia tocar guitarra como os Beatles e os Rolling Stones, né? Aqueles grupos já estavam cantando, encantando, criando, inspirados, né, pela luz do Espírito Santo, a gravar, a cantar, a criar música do jeito brasileiro. E então, quando nós criamos o Louvemos, nós fizemos exatamente isso. Nós fizemos... O que é o meio gosta? O povo gosta de programa de auditório. O pessoal torcia, havia um programa ali, Qual é a Música? A gente fazia benchmark. Você sabe o que é benchmark, né? Benchmark é você olhar o que o concorrente está fazendo e fazer melhor. Isso é benchmark. A gente sabe, faz isso. Faz muito isso na atividade de marketing. Então, por exemplo, os programas de auditório, eu sou do tempo, ainda era piazinho, do Chacrinha, bombava. Com Sim. toda aquela baboseira do Chacrinha, mas bombava, mas o povo gostava daquilo. Eu não vou aquela bagunça que ele fazia. Aquela bagunça, aquela coisa. Então, a gente pegou tudo isso daí e trouxe num programa com 2.000 pessoas, 2.000 pessoas participavam e havia fila para entrar. Você se lembra? Você participava? Sim, cheguei a participar. Então, eu diria assim que os meios de comunicação, o que a igreja precisa aprender é a leitura, a pesquisa, é o marketing, o que a pessoa quer ouvir. Por exemplo, uma coisa é eu ir a um retiro.
eu vou ao retiro disposto a ficar sentado 4, 5, 6, 10, 12 horas numa cadeira, né? Disposto a comer aquele café com bolinho, aquele arrozinho com aquele bacalhau macarronado com carne moída. Mas eu vou disposto a isso, Sim. a esse sacrifício, a dormir em cama dura, etc. e tal. Isso é uma coisa, mas eu vou disposto. Agora, uma coisa é você querer fazer um retiro na televisão. Não vai casar. Não vai casar, porque só vai atender aquelas pessoas, um grupo de pessoas já evangelizadas. O grande pecado dos meios de comunicação ainda é fazer programas para quem já é evangelizado. Sendo que o grande desafio está na boca de Jesus, e de anunciar a toda criatura, não é aos evangelizados. E para você buscar toda criatura, você precisa descobrir o que essas criaturas gostam de ver, gostam de ouvir, gostariam de participar, né? E nisso as redes sociais hoje dão essa oportunidade, essa interatividade que os meios de comunicação que a gente já fazia no Louvemos, essa interatividade, eu estimulava o pessoal para ligar, lia que estava ligando, etc. Então, essa interatividade, todo mundo gosta do seu segundo de glória, né? De fama. De fama, meu minuto de falou fama. Meu nome na televisão. Meu nome apareceu, fulano de tal, Padre Eduardo falou meu nome, Com certeza. Padre Jonas falou, o Cáter falou, o Júnior falou, na televisão surgiu o nome do meu pai que faleceu. Enfim, essa interatividade na rede social é muito mais fácil. Cáter, eu só vou precisar interromper você um minutinho, me desculpe, porque a gente precisa ir para um rápido intervalo. Eu vou voltar com esse assunto exatamente sobre essa questão da interatividade, que é muito importante para nós. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.